Estamos de volta. Hoje recebendo no estúdio doutora Silvia Maria Franciscato Cosolino, nutricionista, mestre e doutora em Ciência dos Alimentos, área de Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, e Gisele Leme, também nutricionista. Continuando a nossa conversa, então, bom, falamos de deficiência de B12 e vitamina D. Como é que a gente pode suprir essa deficiência que é tão comum? É suplementação? A B12 no idoso normalmente se faz suplementação e muitas vezes, por falta do ácido clorídrico, que a gente já comentou, essa suplementação tem que ser via medicamentosa. Então tem que ser uma injeção, que normalmente o médico prescreve, e porque se for via oral, ele normalmente não vai conseguir absorver de toda forma, mesmo que suplementado. Então muitos médicos acabam prescrevendo injeções de vitamina B12. E a vitamina D no idoso também, muitas vezes temos que entrar com uma suplementação. E aí, no caso, tem outras formas de suplementação, até via alimentos, né? Tem alimentos fortificados e que você pode dar. E eu sugiro que sempre procure um nutricionista, que com certeza vai ser o profissional mais indicado para poder avaliar pela alimentação do indivíduo, o que ele está consumindo, se realmente pode levar a uma deficiência desses dois nutrientes, no caso, né? Aliás, de todos, né? Então, além desses dois nutrientes, pela especialização de vocês, tem mais algum tipo de nutriente que vale a pena a gente salientar? Tem. Para a pessoa idosa? Vários. Por exemplo, o zinco, né? O zinco é um elemento que muito idoso não se queixa, eu não sinto muito sabor, eu não sinto muito o paladar dos alimentos. Isso pode estar relacionado com uma deficiência de zinco. Além do que, o zinco atua muito no sistema imunológico. Geralmente o idoso, ele tem sérios mais problemas, porque se ele tem menos absorção de nutrientes, normalmente doenças aparecem, ele vai ter uso de medicamentos. Isso vai interagir com esses nutrientes e ele pode ter deficiências de minerais, vitaminas, enfim, né? Até de proteínas, né? No caso do idoso, você até pode sugerir uma quantidade maior de proteínas, porque justamente ele acaba ingerindo menos alimentos ricos em proteínas e com isso ele pode ter sarcopenia, né? Que seria uma perda muscular mais elevada. Então, é importante que o idoso se alimente adequadamente, que ele tenha um aconselhamento alimentar de um profissional, um nutricionista, que possa indicar para ele o que seria melhor e, ao mesmo tempo, acompanhar com exames bioquímicos aquilo que seria deficiente e corrigir isso por meio dos alimentos ou, eventualmente, até por via recomendando algum tipo de suplementação. Mas sempre o ideal seria por via alimentar, porque a gente sabe que é muito mais completo, a matriz alimentar, onde o nutriente está inserido, melhora a absorção, biodisponibilidade. Então, sempre que possível, procurar um profissional para adequar a alimentação e tentar que seja por via alimentar. Muito melhor do que suplemento. Por exemplo, é muito comum a pessoa, ao envelhecer, ficar com a boca mais seca, né? Exatamente, então a quantidade de líquidos também é importante e, além disso, também o zinco interfere nisso. Então, eu acho que é importante que o idoso, normalmente o idoso ele esquece que tem que tomar água, então ele tem que lembrar o idoso a tomar água. É importante que haja uma hidratação adequada, porque senão ele passa o dia sem tomar, ele não sente o centro vamos dizer, o centro que regula quanto que você deve ingerir de líquidos, também acaba, mais tranquilo no idoso, tudo e no não corpo só do líquidos, idoso. né? Até a própria comida. Então, muitas vezes ele deixa de comer, sente menos fome. Sente menos sede. Exatamente. Então, ele pode passar horas ali sem se alimentar, sem beber e não percebe. Agora, claro que não tem uma receita de bolo, mas assim, na prática, a gente tem que tomar quanto de água, em geral, por dia? É muito variável, tá? Tem pessoas que falam, não, precisa de 3 litros por dia. Outro fala, não, precisa de 2,5 por dia. Depende do que você tem na tua alimentação. Porque, vamos supor, se você toma o teu café da manhã tem uma fruta, tem um leite,
você acaba ingerindo líquidos também. Né? Durante, até a hora do almoço, você também vai ter uma maior ingestão de água. É sempre preferível que se tome água, às vezes, né? Porque às vezes as pessoas acham que a água não é bom. A água é melhor até, às vezes, do que uma bebida açucarada, né? Então, é importante também que as pessoas usem mais alimentos de carboidratos complexos, tipo macarrão, né? Até o próprio arroz com feijão, né? Do que açúcar, por exemplo, né? Então, é importante. E aí, se nessa refeição do almoço também tiver algum líquido ou tiver alguma fruta, também vai interferir na quantidade diária que o indivíduo precisa ingerir. Então, normalmente o que a gente fala seria assim, vamos dizer, 1,5 litro de água e o restante vindo da alimentação. E também vai depender muito da atividade diária dessa pessoa, se ele é mais sedentário ou não, se for mais ativo, precisa de maior quantidade de água. Então, são uma série de coisas, não existe uma regrinha, né? São uma série de coisas que tem que ser levadas em consideração. Em termos do zinco, onde é que a gente encontra na alimentação zinco? Você sabe qual a maior fonte de zinco? Não. A ostra. É mesmo? Disparado, né? Tem muita quantidade de zinco. Mas realmente... Pode ser gratinada? Não precisa ser crua ou precisa? Ou melhor? Não precisa. Mas é uma outra questão para vegano e vegetariano, porque as maiores fontes de zinco são vindas de carnes. Da mesma forma que, né, que o ferro e o zinco estão muito ligados. B12. O ferro também é um outro mineral que costuma dar problema no idoso. Né? Eles acabam tendo baixas quantidades, então a gente tem que ficar atento a um quadro de anemia. É algo que tem que monitorar ali de perto também. Por outro lado, muito ferro também não é bom, porque ele pode aumentar radicais livres, pode aumentar mais oxidação, então é preciso... Precisa ter um controle do equilibrado aí. Exatamente. E outro é o selênio, o nosso querido selênio. Conta, porque é tão querido assim, hein, doutora Gisele? Olha, em termos de envelhecimento, cognição, o selênio, ao que tudo indica, é muito importante. Ele é um neuroprotetor. Então, a gente tem uma proteína que entrega selênio para o cérebro para ele fazer uma ação antioxidante. O nosso cérebro é muito vulnerável à oxidação. Então, ter esse selênio lá dentro é muito importante para uma atividade antioxidante. E a gente sabe que ele parece conferir uma proteção cognitiva. Então, é muito bem-vindo no quadro de declínio cognitivo, até mesmo de Alzheimer. E mesmo oriundo de um AVC, Parkinson também tem quadros de demência e tal, então é importante a ingestão de alimentos que contenham selênio. E aqui é a castanha do Brasil. A nossa castanha do Brasil é riquíssima em selênio. Olha, inclusive algumas tendo quantidades assim bem grandes que precisam ser ingeridas com certo cuidado para que não tenha excesso também. Da mesma forma que o ferro, também em relação ao selênio. Porém, o selênio, ele atua junto com a vitamina E. É um dos, vamos dizer assim, se você tem falta de vitamina E, o selênio vai lá e ajuda, entendeu? É um poderoso antioxidante. Tem trabalhos mostrando que o selênio podia até reduzir o risco de alguns cânceres. Né? Então, eu acho assim, tem várias, de novo, tem que ser a quantidade adequada, né, para garantir. E nós temos no Brasil, a nossa castanha do Brasil, que é riquíssima, né, e que está aí, que não disponível, não é tão cara. Não é um medicamento, né? E não é medicação, exatamente. E assim, uma por dia ou eventualmente uma a cada 2, 3 dias, né? Então, acho que isso daí vai manter o sistema antioxidante bem adequado. Nossa, eu vou adotar a partir de hoje isso. Aliás, gente, eu quero só mostrar este livro, que é um tratado, Bases Bioquímicas e Fisiológicas da Nutrição nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença, que a organizadora principal é a doutora Silvia Cosolino, porque como o nosso programa já está caminhando para o final, e a gente não vai ter tempo de passar por todas essas vitaminas, as proteínas e tal, então eu super recomendo este livro, né? Porque, enfim,
isso aqui está na minha biblioteca sempre, né? É uma consulta super necessária para a gente viver mais saudável. A gente costuma falar que os livros dela são a Bíblia da nutrição, assim, tem tudo, é muito completo. É muito completo. Então, assim, vamos aproveitar esse final de programa para passar mais algumas dicasinhas práticas. Por exemplo, a pessoa idosa, ela tem que, importante ela fracionar a alimentação. Em quantas vezes durante o dia, por exemplo, e até à noite, ela pode dormir logo que depois que janta? Quer dizer, tem algumas dicas assim que a gente poderia passar? Eu acho que o fracionamento é importante porque o idoso não vai conseguir fazer refeições muito volumosas. Então, esse fracionamento é importante para que ele atinja as necessidades nutricionais de vitaminas e minerais, Tá. né, dos micronutrientes e até mesmo dos macronutrientes. Tá. Então, é importante esse fracionamento. E o se deitar logo após a refeição pode ser um problema também porque muitos deles desenvolvem refluxo gastroesofágico. Então, tem que esperar, deve-se esperar um tempinho entre a refeição e o deitar. Tá. E muitas vezes é inclusive recomendado a elevação da cabeceira da cama, né, no caso de refluxo. Perfeito. Doutora Silvia, eu queria também um recado final da senhora no programa, por favor. O meu recado final é que as pessoas se alimentem de uma forma adequada para que tenham melhor qualidade de vida. Sem dúvida alguma, uma alimentação boa vai garantir melhores condições de saúde e de longevidade. Eu, esse ano, completo 73 anos, né? 50 anos dentro da nutrição, né? Esse ano eu completei 50 anos de USP. E esse ano eu me aposento também. Mas vou continuar falando de nutrição até quando der. Tenho certeza absoluta. Afinal de contas, é uma mestre nossa, né? E cada vez mais, com a população longeva no Brasil, mais a gente tem que se atentar por esse aspecto nutricional, que não estava muito da nossa cultura. Porque a gente não vivia tanto mais tempo assim, não tinha tantas as complicações desse último ciclo de vida, Certo. né? Certo. Muito obrigada pela presença Obrigada. das duas. Obrigada. Obrigada. Olha, obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Muito obrigada.